Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Beleza? Pessoal, hoje a gente vai iniciar uma nova temática, que é em torno de ética e cidadania, para a gente poder abrir as discussões em torno de política. Até agora a gente falou sobre o quê? A gente discutiu reflexão filosófica, a gente falou sobre ética e moral, e agora a gente vai para ética e cidadania para a gente poder estudar política posteriormente. Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês em torno de ética e política é que tanto a ética quanto a política, para o pensamento clássico, grego e medieval, as duas estão unidas. É completamente impossível eu falar de política no mundo grego se eu não falar sobre o comportamento ético. E é quase impossível eu conseguir falar sobre ética no mundo grego se eu não falar sobre o comportamento político. Como assim? Aristóteles, que é um dos principais autores do mundo grego, juntamente com Sócrates e Platão, ele tem uma frase no livro A Política em que ele fala o seguinte: o homem é um animal político. Por quê? Aristóteles, quando ele vem observar o ser humano, ele observa que a nossa sociabilidade ela se dá de forma natural. É diferentemente dos autores modernos, Hobbes, Locke, Kant, que colocam que a sociedade ela surge a partir de um contrato social, não sei o que e tal. O que é importante em Aristóteles nesse ponto é porque Aristóteles ele coloca essa sociabilidade do ser humano de uma forma natural. Ou seja, quando a gente já nasce voltado para a polis, a gente já nasce para a política. É por isso que o homem ele é um animal político, porque a gente se satisfaz enquanto ser humano na vivência da polis. Aí veja, para a gente poder falar sobre polis, é necessário que a gente trate em torno de comportamento humano. E comportamento humano, a minha reflexão que eu tenho sobre ele é o quê? Ética. Então, a ética, ela está ligada com a política justamente no ponto em que eu vejo que a política é a minha reflexão em torno do meu comportamento ético em sociedade. Ou seja, eu amplio o meu horizonte de reflexão. Enquanto você tem na ética, que é a reflexão em torno do meu comportamento, enquanto na ética você tem essa reflexão básica, individual, na política a gente tem uma reflexão ampliada sobre o nosso comportamento. Por quê? Porque da mesma forma em que nós somos influenciados pela sociedade, a gente também influencia. O nosso comportamento, a nossa forma de ver, a nossa forma de se comportar em sociedade também influencia o outro. Então veja, a política ela nada mais é do que essa vivência com o outro, essa vivência entre contrários. E o que é a gente faz basicamente? A gente reflete em torno do nosso comportamento, a gente reflete em torno do nosso modo de ser, e a gente tem uma característica essencial na política. Esse meu comportamento, ele atinge uma outra pessoa. Ele, de uma certa forma, ele acaba por atingir aquela outra pessoa, até mesmo aquele indivíduo que você não nota, que você finge que não nota, que você exclui da sua vida, você se relaciona com ele de uma determinada forma. Como assim? Tem uma música que eu acho muito massa, que é um funk hoje em dia, que é assim, brota no bailão pro desespero do seu ex. O início da música é todo assim, a menina fez chapinha, fez as unhas, fez a sobrancelha, não sei o que, ela tá toda bonitinha, toda engraçadinha, toda espilicute, toda ajeitadinha, toda perfumadinha. O que é que acontece? Quando ela brota no bailão, a mente dela está acompanhando o quê? Pro desespero do ex. Só que pode ser que o ex não estivesse nem aí para ela, não esteja nem aí para ela. Mas por que é que ela vai ter esse comportamento? Ela vai ter esse comportamento porque ela não se relaciona somente consigo mesma, mas ela também se relaciona com o outro. Ela também se relaciona com a forma que ela acha que o outro vai percebê-la. Veja, a política nada mais é do que a arte de convivência. É a arte que nós temos em refletirmos em torno da nossa ação que atinge uma outra pessoa. É por isso que o animal é um animal político, porque a gente se satisfaz enquanto ser humano, enquanto a gente se dá essa vivência na polis, essa vivência na sociedade. E a vivência na sociedade, ela se dá de forma entre pessoas, entre indivíduos diferentes. E esses indivíduos que são diferentes, eles necessariamente podem entrar em choque.
Por quê? Porque a gente se relaciona com a palavra mágica outro. A gente se relaciona com a outra pessoa. É por isso que toda vivência social ela é conflituosa. E o que é que... isso é... Você pode pensar, isso é ruim para a sociedade. Não, isso é ótimo. Porque isso demonstra que a sociedade ela é plural. Ela tem diversos sons. Ela não é uníssona. E é justamente essa diversidade encontrada na sociedade que faz com que a gente cresça. É a partir desses conflitos gerados na sociedade, pela vivência social, que fazem com que a gente mude o nosso pensamento. Exemplo, a gente tem questões estruturais de machismo na sociedade. O que é que faz com que a gente mude o pensamento? O que faz com que a gente mude o pensamento são justamente os choques que acontecem. São justamente aqueles momentos em que a gente pega com os nossos preconceitos, os nossos sensos comuns, os nossos conhecimentos populares, que muitas vezes são pejorativos, são pesados, e a gente se encontra com o outro. Perceba, a minha relação com a sociedade, ela se dá por uma característica em Aristóteles de uma forma simples, pela linguagem. E a linguagem não é simplesmente aquilo que eu falo, a linguagem é aquilo que eu expresso para o mundo. Eu tenho uma linguagem para exprimir o meu mundo. Só que essa linguagem que eu me utilizo para exprimir o meu mundo, ela pode ser ofensiva. Ela pode ser agressiva perante o outro, perante a identidade do outro. E é por isso que eu tenho que respeitá-lo. É justamente com base nesse respeito em que a gente toca numa temática essencial na vivência da sociedade. Qual? É a questão da responsabilidade. Responsabilidade é uma palavra que vem do latim, que significa a capacidade que nós temos de dar resposta. O outro, a nossa vivência social, seja com pai, mãe, sociedade, escola, igreja, todos eles exigem uma resposta da gente. Porque eles nos fazem perguntas a respeito de qual comportamento eu vou ter. E é necessário que eu pense e eu saiba dar essas respostas. É necessário que eu reflita e eu saiba ser responsável pelo outro. E a responsabilidade ela se demonstra de diversas formas. Um exemplo para vocês. Eu sou uma pessoa que tem muito medo de aranha. Tenho morro de medo de aranha. Sobretudo aquelas caranguejeiras, aquelas bichonas peludas que vão assim, o tamanho do monstro, as pernas enormes. O que é que acontece? Teve um dia que eu estava no meu apartamento, eu morava num apartamentozinho, no kitnet, e quando eu ia entrando no banheiro para escovar os dentes, eu vi uma aranha no box. Quando eu vejo a aranha, na mesma hora eu saio correndo. Isso era o quê? 6 horas da manhã. Eu sempre acordei cedo. Aí eu olhei lá e tal, a aranha, caralho, uma aranha, o que é que eu faço agora? Meu vizinho era professor de educação física, 2 metros de altura. O caboclo parecia um armário de tão forte. Forte, bicho. Pensa no cabo macho, forte. O caboclo era forte. Na mesma hora eu só penso numa coisa, rapaz, eu vou chamar o Zanella. Vou chamar o Zanella porque o Zanella ele vai chegar ali e vai matar essa aranha. Porque eu não mato? Porque eu tenho medo, eu tenho fobia de aranha. Aí eu fui lá às 6 horas da manhã, mandei uma mensagem pelo celular do Zanella. Ei, mano, vem me ajudar aqui. Na mesma hora que ele chega lá, o que foi? Não, vem aqui, me ajuda no negócio aqui. E ele chega lá em casa, eu não tinha dito pra ele ainda. Assim que ele chega, o que foi? Mata essa aranha. O Zanella, na mesma hora, ele começa a rir, ele começa a debochar da minha cara, porque é impossível que uma pessoa do meu porte tenha medo de aranha. Mas eu tenho. Quando o Zanella ele vai lá e ele tira aquela aranha de casa, ele simplesmente, naquele momento, ele está compreendendo ele está me compreendendo enquanto outro. Enquanto um ser que tem uma particularidade, que tem diferenças. E dentro dessas diferenças, eu mereço ser respeitado. E dentro dessas diferenças, ele foi responsável por mim. É a mesma coisa na sociedade. Todos nós somos responsáveis uns pelos outros. É necessário que a gente tenha conflito? É necessário que a gente tenha conflito. Mas é necessário também que responsavelmente a gente consiga pôr fim a esses conflitos. Beleza? Pessoal, só uma questãozinha do Enem. É questão do Enem de 2010. Eu vou colocar aqui abaixo na descrição. A ética precisa ser compreendida, olha só que coisa linda. A ética precisa ser compreendida como um empreendimento coletivo. A ética aqui ela não é simplesmente um empreendimento individual, mas coletivo, a ser constantemente retomado e rediscutido,
porque é produto da relação interpessoal e social. A ética supõe ainda que cada grupo social se organize sentindo-se responsável por todos e que crie condições para o exercício de um pensar e agir autônomos, autonomia, que a gente já falou nas aulas passadas. A relação entre ética e política é também uma questão de educação e luta pela soberania dos povos. É necessária uma ética renovada, que se construa a partir da natureza dos valores sociais para organizar também uma nova prática política. Certo? Livro para filosofar. Comando da questão. O século XX teve de repensar a ética para enfrentar novos problemas oriundos de diferentes crises sociais, conflitos ideológicos e contradições da realidade. Veja só esse aspecto de crise, de conflito. Sob esse enfoque, a partir do texto, a ética pode ser compreendida como, veja só, a dimensão da ética que ela traz no Enem é essa dimensão política, a capacidade que a gente tem em ter conflitos e saber gerir esses conflitos. A. Instrumento de garantia da cidadania, porque através dela os cidadãos passam a pensar e agir de acordo com valores coletivos. B. Mecanismo de criação de direitos humanos, porque é da natureza do homem ser ético e virtuoso. Errado, não é da natureza do homem. Não tem dizendo isso no texto. C. Meio para resolver os conflitos sociais no cenário da globalização, pois a partir do entendimento do que é efetivamente a política, a ética, a política internacional se realiza. Errado. O texto não está falando sobre esses pontos, sobre política internacional. D. Parâmetro para assegurar o exercício político primando pelos interesses e ação privada dos cidadãos. É a ação coletiva. A minha ação, ela tem um impacto na coletividade. É aceitação de valores universais implícitos numa sociedade que busca dimensionar sua vinculação às outras sociedades. Negativo. Porque a gente está falando aqui justamente das identidades, da vivência múltipla, pluríssona que a gente tem na sociedade. Aí veja, a alternativa correta aí tem A. Quando ele vê, instrumento de garantia da cidadania, porque através dela os cidadãos passam a pensar e agir de acordo com valores coletivos. É justamente essa coletividade. E essa vivência coletiva, ela se dá por meio dessa vivência responsável que eu tenho um pelo outro, que eu tenho inclusive sobre mim mesmo. Não se esqueça, a responsabilidade é um dos principais temas que a gente tem na ética. É necessário que a gente seja responsável. E sobretudo neste período, a gente pode ser responsável de uma forma mais simples possível. Fique em casa. Não se esqueça disso. Saudade de todos. Até breve. Abraços.